Olá galera, estamos aqui ao vivo para mais uma aula. Hoje falaremos de Ezequiel 28 e uma coisa que precisamos muito aprender com Ezequiel 28, primeiramente é que o livro de Ezequiel está sendo escrito dentro do cativeiro babilônico, né? Como diz o capítulo 26, versículo 1, que o Ezequiel ele tem uma visão no 11º ano do rei Nabucodonosor. Em segundo lugar, o livro de Ezequiel ele quase não entra no cano por conta das mitologias, das visões apocalípticas que ele tinha. Então muitos rabinos não queriam que ele fosse canonizado, mas mesmo assim ele foi. Aqui nós temos a imagem de Assurbanipal, que foi um rei assírio e que nesse momento aqui, Assurbanipal, ele é lembrado como o último grande rei da Síria, né? E ele tinha um poder muito grande em muitas áreas de terra na Mesopotâmia e também ali em Canaã. E esse reino ele é vencido pelo reino de Nabopolassar, né, que é um caldeu, junto com os Medas, que eram outro povo. Eles passam a lutar contra a Síria. Inclusive eles vencem e conquistam a cidade de Assur, né? E também a cidade de Nínive. E vai existir um período ali de liberdade para os outros povos que eram vassalos da Síria, inclusive o povo de Judá, Israel e também Tiro. E eles vão começar entre si uma vasta comercialização, né, de produtos, como diz no capítulo 27 do mesmo livro de Ezequiel, que nos mostra uma lista de cidades que negociavam com o rei de Tiro. Então, no período de Nabopolassar, mais ou menos no período de 3 ou 4 décadas, essas cidades elas se tornaram cidades independentes, né, na área da comercialização, autônomas. E dessas cidades a que mais se destaca é a cidade de Tiro, por conta de ser uma cidade fenícia e que era uma cidade costeira. E esse rei de Tiro, ele constrói muitos navios para fazer a sua comercialização. Ele constrói uma rota comercial marítima e também terrestre, né? Só que no período mais na frente, com a morte de Nabopolassar, quem sobe ao reino da Babilônia é o seu filho Nabucodonosor II. E Nabucodonosor II, ele vai formar uma campanha contra as cidades de Canaã e vai levar cativa Judá e também a localidade de Tiro. E o profeta Ezequiel, ele não está falando de algo que iria acontecer no futuro, mas de algo que já tinha acontecido no seu tempo, porque ele está no cativeiro babilônico. E a escrita de Ezequiel é justamente uma escrita de forma de zombaria contra esse rei, que era um rei muito habilidoso na comercialização e por se tornar muito poderoso, ele acabou que ficando muito soberbo, né? Ele ficou muito orgulhoso. Então, a queda principal deste rei é justamente pelo seu orgulho, pela sua soberba. O capítulo 27, como a gente vê aqui, é uma lista de várias cidades que comercializa com esse rei. Inclusive no versículo 17 diz que Judá e a terra de Israel eram os teus mercadores. Pelas tuas mercadorias trocavam trigo, diminite e panag, e mel e azeite e bálsamo. Ou seja, eles faziam negociações, eles faziam trocas, né, dentro dessa área comercial, junto ali com os seus elementos de troca, né, com os seus produtos de troca. E no versículo 23 diz que Arã, Cane e Éden, os mercadores de Sabá, Assur e Quilmade, negociavam contigo. Então nós vemos aqui a menção de uma localidade chamada Éden. Éden, em Ezequiel 28, não é um paraíso no céu, não é a queda de um querubim lá do céu,
mas é uma localidade, é uma cidade que também negociava com o rei de Tiro. E, inclusive era uma área que tinha as melhores pedras preciosas, os melhores diamantes, as melhores ornamentações, no qual esse rei ele pega essas pedras preciosas e ele enfeita um manto. É por isso que a Bíblia vai dizer que ele se cobria com pedras preciosas, ou seja, era um manto, né, de rei decorado de pedras preciosas, enfeitado com várias pedras preciosas, entendeu? Aqui no versículo 4 do capítulo 28 diz assim: pela tua sabedoria e pelo teu entendimento alcançaste para ti riquezas e adquiriste ouro e prata. A palavra hebraica aí para sabedoria é justamente o vocábulo chokmah, né? E esse vocábulo é um vocábulo de sabedoria de administração, ou seja, era um homem muito sábio na administração de comércio. Ele sabia comercializar, ele tinha talento na comercialização, coisa que os outros reis não tinham. E por isso ele se destaca mais do que todos os outros reis. Por isso, a cidade de Tiro, que era uma cidade fenícia, ela se destaca mais do que todos os outros reis. E no versículo 10 tem algo muito impressionante que diz assim, ó: da morte dos incircuncisos morrerás, por mão de estrangeiros, porque eu falei, diz o Senhor Deus. Ou seja, os fenícios, eles tinham também o costume de fazer a circuncisão, né? Eles também se circuncidavam, né? E outra coisa, se eu for afirmar aqui que é Satanás, então eu tenho que afirmar que Satanás está morto, porque a narrativa diz que esse rei ele vai ser morto por outro povo, por outro rei, tá entendendo? No versículo 15 do capítulo 8 diz assim: perfeito era nos teus caminhos desde o dia que foste criado, até que achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio encheu o teu interior de violência e pecaste, por isso te lancei profanado no monte de Deus e te fiz perecer, ó querubim cobridor, no meio das pedras alfogueadas. Todos os que te conhecem, versículo 19, entre os povos estão espantados de ti, em grande espanto te tornaste e nunca mais subsistirá. Ou seja, o fato de chamar de querubim é apenas uma expressão, é apenas algo colocado para o seu tempo. É como se nós usássemos no dia de hoje, vou fazer parte aqui, o Ronaldinho Gaúcho, um jogador que foi campeão da Copa de 2012 pelo Brasil. Na Europa ele é chamado de bruxo. Mas ele é chamado de bruxo porque ele faz bruxaria? Não. É porque ele fazia jogadas dentro da área do futebol, no qual ele era tão habilidoso que outros jogadores não conseguiam fazer. Então, por isso, as pessoas colocaram esse nome nele de bruxo, mas não porque ele fazia bruxaria. Então, é apenas uma expressão, é apenas uma visão do escritor da narrativa deste rei, que ele era como um querubim. E o que era um querubim na visão desses reis, nós vamos ver mais na frente. No versículo 28 diz assim: filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz: assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeita em formosura. A palavra hebraica para lamentação é quiná. Quiná é um canto fúnebre, é um choro, é um lamento, é um pranto por alguém que está morto. Ou seja, não tem como você ir num funeral e chorar por alguém que vai morrer. Não, você vai chorar, você vai plantear por alguém que já está morto. Claro que aqui é um texto de zombaria, né? Estiveste no Éden, jardim de Deus. A palavra estiveste no Éden, jardim de Deus, é uma tradução errônea, está errado. Porque todas as vezes que o vocábulo Elohim, que foi traduzido para Deus, ele está sendo antecede ele um verbo no plural, ele é plural. Então o correto seria: estiveste no Éden, jardim dos deuses. Ou seja, onde é esse Éden? No céu? Não. Éden é a localidade no qual comercializava com o rei de Tiro. E o rei de Tiro, ele era politeísta. Esse Éden é onde havia todas essas pedras preciosas, como o sardônio, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda, o ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado foram preparados. Ou seja,
ele negociava todas esses materiais aí, todas essas mercadorias, com essa localidade chamada Éden. Não existe no Ezequiel 28 um Éden no céu. Tu eras querubim ungido para cobrir, estabeleci no monte santo de Deus, e te estabeleci no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas, ou seja, no meio do monte santo dos deuses. Que monte santo é esse? O Éden. O Éden é um monte, uma planície, uma montanha, entendeu? Então, tu eras querubim, tu eras, o vocábulo está no passado, né? Querubim, é Satanás porque ele era um querubim. Então quer dizer que lá no céu, alguém chegou lá e jogou óleo na cabeça de Satanás, porque ungido vem da palavra Mashiach, que vem do vocábulo machar, que é untar óleo, derramar óleo. E só quem era ungido eram reis, sacerdotes, né, e profetas. Então ele está fazendo uma analogia, ele está fazendo uma figura de linguagem para dizer que esse homem era alguém de muita destaque. Ele tinha um grande destaque, né, no meio de todos aqueles outros reis. Aqui nós temos uma imagem, né, achada pela arqueologia, de Israel Norte, Samaria, né, que é a antiga concepção de um anjo, encontrado no palácio de Acabe, século 9 a 8 antes da Era Comum, onde a gente tem o rosto humano, né, um corpo de leão e asas de águia. Essa era a visão de um querubim para essas pessoas. E não a visão que temos hoje de um homem bonitão, charmoso, musculoso, com uma asa nas costas. Não era isso. Aqui nós temos a imagem de um querubim assírio. O sentido exato da palavra querubim é incerto. Na Mesopotâmia e entre os sumérios e os acádios, o nome era Lamassu, Shedu ou Quirubo, figuras híbridas que adornavam os palácios imperiais. Possuíam cabeça de homem, corpo de leão ou touro e asas de águia. Foram também adotados por fenícios e israelitas. Eram colocados em palácios e templos como guardiões no intuito de proteger o local, ou seja, eles colocavam esses querubos ali nas portas e derramavam sobre esses querubos lendas. Olha, se vocês forem lá mexer, eles são seres celestiais também, eles são seres metafísicos que podem vir e matar vocês, fazerem algo contra vocês. Então as pessoas ficavam com medo, principalmente para proteger aquele local de ladrões, de saqueadores, né? Ezequiel 27 e 23, Arã e Cane e Éden, os mercadores de Sabá, Assur e Quilmate negociavam contigo. Éden em hebraico é Gan e em grego é Paradeisos, né? No português, paraíso. Éden não é de origem hebraica, e sim de origem suméria, ou seja, a etimologia da palavra Éden vem da Suméria, que é Edim ou Edinum, que é literalmente um campo, uma planície, tá entendendo? Não é no céu, e sim na terra. Mostra o Éden entre rios, assim como Ezequiel 28, 13. Ou seja, o Gênesis, no capítulo 2, do versículo 8 ao 14, vai mostrar que o Éden é ali na Mesopotâmia. Ele está entre o rio Tigre e o rio Eufrates. Não é nada do céu. Então, se eu fosse colocar que o rei de Tiro é Satanás, como explicar tudo isso? Como explicar que ele teria que ser morto, que ele teria que descer a cova, né? Então, o capítulo 26 de Ezequiel diz assim: Filho do homem, visto como Tiro, disse no tocante a Jerusalém, tá vendo como é uma zombaria? Ele está fazendo um texto de zombaria, zombando de um rei que já não existe mais, que já morreu. Por quê? Porque este rei também foi vencido por Nabucodonosor. O versículo 3 diz assim: Portanto, assim diz o Senhor Jeová: Eis que estou contra ti, ó Tiro, e farei subir contra ti muitas nações, como se o mar fizesse subir as suas ondas. Porque assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu trarei contra Tiro, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, desde o norte, o rei dos reis, com cavalos e com carros, e com cavaleiros, companhias e muito povo.
levantarão uma lamentação sobre ti e te dirão: como pereceste, ó bem povoada e afamada cidade, que foste forte no mar, tu e os teus moradores, que atemorizam a todos os seus visitantes. Ou seja, de novo ali o vocábulo quinar, né, que é uma lamentação, é um choro, é um canto fúnebre, aqui em forma de zombaria a esse rei que já estava morto. Agora estremecerão as ilhas no dia da tua queda, as ilhas que estão no mar, tubar-se-ão com tua saída. Então te farei descer com os que descem a cova, ao povo antigo, e te deitarei nas mais baixas partes da terra, em lugares desertos, antigos, com os que descem a cova, para que não sejas habitada, e estabelecerei a glória na terra dos viventes. Ou seja, a terra dos viventes aí quem é? É a glória, a terra de Israel, a terra de Jerusalém, que vive. Por quê? Porque mesmo em cativeiro estamos vivos, e tu não, tu está morto, tu já desceu a cova, tu já está morto junto com os outros reis que também foram conquistados por Nabucodonosor. A outra palavra hebraica para sabedoria é tuxia, que está em Provérbios 1,7, né, que está escrito lá, o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Ou seja, no livro de Ezequiel, a palavra chokma é justamente sabedoria em administrar, né? Que está dentro dessa administração, sabedoria no qual o rei de Tiro tinha em administrar, em negociar, em fazer comércio com esses outras cidades e estados. E assim ele ficou soberbo, ele ficou grandão, porque ele conseguiu se destacar mais do que todas as outras cidades. E aí vem o escritor da narrativa e mostra que ele era apenas um homem e que como homem ele morreu e foi enterrado e o seu reino caiu e Tiro se acabou nas mãos de Nabucodonosor. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, compartilhe com todas as pessoas que você conhece, inscreva-se no canal para que você possa receber ainda mais conteúdos igual a esse. Um forte abraço e até a próxima.